7 atitudes para aliviar o coração cansado. Jesus tem uma palavra de Deus para você. Tem um tipo de cansaço que ninguém vê. Não está no seu corpo, não aparece no seu rosto, mas pesa dentro do peito como se algo estivesse desmoronando em silêncio. Você continua vivendo, continua sorrindo quando precisa, continua dizendo que está tudo bem, mas por dentro existe um grito que nunca sai. Talvez você tenha tentado ser forte por tempo demais. Talvez tenha guardado coisas que já deveriam ter sido entregues. E o pior não é nem a dor, é a sensação de estar enfrentando tudo isso sozinho. Mas presta atenção nisso agora. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Existe uma razão para você estar ouvindo essas palavras neste exato momento. Porque mesmo quando tudo parece em silêncio, Deus ainda fala. E existe uma forma de ouvir essa voz, mesmo com o coração cansado. O sussurro que só um coração cansado consegue ouvir. Existe algo que só quem está cansado de verdade consegue perceber. Não é o barulho do mundo, não é a opinião das pessoas, não é a pressa das soluções rápidas. É algo muito mais sutil. Um sussurro. Uma presença que não invade, mas também não vai embora. Você já percebeu como, nos momentos mais difíceis, tudo parece ficar mais silencioso por dentro? É como se aquilo que antes fazia sentido perdesse a força. As distrações já não funcionam, as respostas prontas já não acalmam, e até as palavras das pessoas parecem vazias. E é exatamente nesse lugar que algo começa a acontecer. Porque quando o coração se cansa de lutar sozinho, ele começa a se abrir para algo maior. Talvez você tenha passado dias tentando resolver tudo com a própria força. Tentando entender, tentando controlar, tentando manter tudo de pé. Mas chegou um ponto em que simplesmente não dá mais. E esse momento, que parece fraqueza, na verdade é um ponto de virada. É quando Deus começa a ser ouvido de verdade. Não como um som externo, não como algo distante, mas como uma percepção interna que você não consegue explicar. Uma sensação de que, mesmo em meio ao caos, existe alguém te observando com cuidado. Alguém que entende exatamente o que você está sentindo, mesmo que você não tenha conseguido colocar em palavras. No livro 1 de Reis, capítulo 19, quando o profeta Elias estava exausto, com medo e emocionalmente destruído, Deus não falou com ele através do vento forte, nem do terremoto, nem do fogo. Deus falou através de uma voz suave e tranquila, um sussurro. Isso revela algo muito profundo. Deus não compete com o barulho do mundo. Ele se manifesta quando o coração para de correr. E talvez o seu maior desafio hoje não seja ouvir Deus, mas diminuir o ruído que está dentro de você. Pensamentos acelerados, preocupações constantes, lembranças que pesam, expectativas que pressionam. Tudo isso cria um ambiente onde o sussurro de Deus fica encoberto. Não porque ele não está falando, mas porque você ainda está tentando sobreviver no meio do barulho. E aqui está algo que muda tudo. Deus não exige que você esteja forte para falar com você. Ele não espera que você resolva sua vida para então se aproximar. Ele se aproxima justamente quando você não consegue mais. Esse cansaço que você sente não é o fim. É um convite. Um convite para parar de lutar sozinho. Um convite para soltar o controle. Um convite para finalmente ouvir aquilo que sempre esteve presente, mas que agora se torna mais claro. E esse sussurro não vem com julgamento. Ele não aponta o dedo, não cobra desempenho, não exige perfeição. Ele traz descanso. Ele traz direção. Ele traz uma paz que não depende de circunstâncias. Só que existe uma decisão que precisa ser tomada. Você precisa escolher ouvir. Não com os ouvidos, mas com o coração. Não buscando respostas imediatas, mas permitindo que esse silêncio comece a te ensinar algo novo. Porque enquanto você continua tentando resolver tudo do seu jeito, você mantém a porta fechada para aquilo que Deus quer fazer. Mas quando você desacelera, quando você respira, quando você admite que não tem todas as respostas, algo começa a mudar. O sussurro fica mais claro. E nesse momento, você começa a perceber que nunca esteve sozinho. Que mesmo nos dias mais difíceis, existia uma presença constante. Que mesmo quando você achava que ninguém estava vendo, Deus estava ali. E mais do que isso, Ele continua aí. Agora mesmo. Falando com você,
Não através de gritos, não através de pressão, mas através desse sussurro que só um coração cansado consegue ouvir. E talvez a pergunta mais importante agora seja essa: você está disposto a parar, nem que seja por um instante, para ouvir? Porque isso é só o começo do que Deus quer fazer dentro de você, quando o cansaço não é do corpo, mas da alma. Existe um tipo de cansaço que o descanso não resolve. Você pode dormir, pode tentar relaxar, pode até se afastar de tudo por um tempo, mas quando acorda, a sensação continua ali. Um peso interno, difícil de explicar, que não está no corpo, mas domina tudo por dentro. Esse é o cansaço da alma. E o mais difícil sobre ele é que quase ninguém percebe. Quem olha de fora vê você seguindo sua rotina, cumprindo suas responsabilidades, continuando a vida. Mas por dentro, existe uma exaustão silenciosa que vai se acumulando dia após dia. É o cansaço de pensar demais, de sentir demais, de carregar coisas que nunca foram resolvidas. É o desgaste de tentar ser forte quando, na verdade, você só precisava parar. É o peso de sustentar emoções que não encontram saída. E com o tempo, isso começa a afetar tudo. Sua motivação diminui, sua paciência encurta, sua fé começa a oscilar. Aquilo que antes te dava força já não tem o mesmo efeito. E então surge uma dúvida que muitos não têm coragem de admitir. Por que eu me sinto assim, mesmo tentando fazer tudo certo? Essa pergunta revela algo profundo. Porque esse tipo de cansaço não vem apenas do que você faz, mas do que você carrega. Palavras não ditas, dores não processadas, expectativas não atendidas, decepções acumuladas. Tudo isso vai ocupando espaço dentro de você, até que sua alma começa a dar sinais de que chegou no limite. E quando esse limite é atingido, ignorar já não funciona mais. No livro de Salmos, capítulo 42, o salmista expressa exatamente esse tipo de cansaço. Ele não está lidando com algo físico, mas com uma inquietação profunda na alma. Ele pergunta a si mesmo por que está abatido, por que existe tanta perturbação dentro dele. Isso mostra que até pessoas de fé passam por esse tipo de desgaste. Não é falta de espiritualidade, não é ausência de Deus. É uma condição humana que precisa ser tratada com verdade. E aqui está algo que pode mudar a forma como você vê o que está sentindo. Sua alma não está cansada por acaso. Ela está tentando te dizer que algo precisa ser cuidado. Talvez você tenha ignorado os sinais por muito tempo. Talvez tenha se acostumado a seguir em frente sem olhar para dentro. Mas chega um momento em que continuar assim se torna insustentável. E esse momento não é o fim. É um alerta. Um alerta de que você não foi criado para viver sobrecarregado emocionalmente. Um alerta de que existe um limite para o que você pode suportar sozinho. Um alerta de que é preciso parar de tratar o que é profundo como se fosse superficial. Porque não adianta apenas seguir funcionando por fora quando, por dentro, tudo está desgastado. E Deus não ignora esse tipo de cansaço. Ele não olha para você esperando desempenho. Ele olha entendendo exatamente o que está acontecendo dentro de você. Ele conhece cada pensamento, cada peso, cada luta silenciosa que você tem enfrentado. E mais do que isso, Ele não quer que você continue assim. Mas para que algo mude, é necessário reconhecer. Reconhecer que esse cansaço existe. Reconhecer que você não está bem. Reconhecer que tentar esconder ou ignorar só prolonga o processo. Porque a cura começa quando a verdade é aceita. E talvez pela primeira vez em muito tempo, você precise parar e admitir isso para si mesmo. Não como sinal de fraqueza, mas como um passo necessário para algo maior. Porque quando você para de fingir que está tudo bem, você abre espaço para Deus começar a agir de forma real. E existe algo que vem depois desse reconhecimento. Algo que muitas pessoas carregam sem perceber, mas que intensifica ainda mais esse cansaço. E é exatamente sobre isso que você precisa entender agora. O peso de sentir demais e falar de menos. Existe um acúmulo silencioso que vai acontecendo dentro de você sem que ninguém perceba. Não é algo que aparece de uma vez. Não é algo que chama a atenção. É construído aos poucos, em cada momento em que você sentiu algo e decidiu guardar, em cada situação em que você quis falar, mas escolheu se calar. E no começo, parece que está tudo sob controle.
Você pensa que está sendo forte, que está evitando conflitos, que está protegendo os outros ou até a si mesmo. Mas o que ninguém te explica é que tudo aquilo que você não expressa não desaparece. Isso se acumula. E o coração sente. Talvez você tenha aprendido a lidar com a dor em silêncio, a não incomodar, a não demonstrar, a não expor o que realmente está acontecendo dentro de você. E com o tempo, isso se transforma em um hábito. Você continua sentindo, mas para de falar. E é aí que o peso começa a aumentar. Porque sentimentos não expressos não se dissolvem. Eles se transformam em pressão interna. Aquilo que você não coloca para fora começa a ocupar espaço dentro de você, afetando sua forma de pensar, de reagir e até de se relacionar com Deus. Você começa a se sentir mais distante, mais confuso, mais sobrecarregado, sem entender exatamente o motivo. Mas existe um motivo. Você está carregando coisas demais sozinho. Mágoas que nunca foram verbalizadas, decepções que ficaram presas, palavras que ficaram entaladas, perguntas que nunca foram feitas. Tudo isso vai criando uma espécie de peso invisível que vai drenando sua energia emocional. E chega um ponto em que você não sabe mais por onde começar. No livro de Salmos, capítulo 32, o salmista descreve o que aconteceu quando ele decidiu guardar tudo para si. Ele diz que enquanto permaneceu em silêncio, seu interior foi consumido, sua força foi diminuindo e o peso se tornou quase insuportável. Isso mostra que o silêncio emocional pode ser tão desgastante quanto a própria dor, porque você não foi criado para carregar tudo sozinho. E aqui está algo que precisa ficar claro. Falar não é fraqueza. Expressar o que você sente não te torna menos forte. Na verdade, é o contrário. É quando você se permite ser verdadeiro que o processo de alívio começa. Mas talvez você tenha medo. Medo de não ser compreendido. Medo de ser julgado. Medo de parecer vulnerável demais. E por causa disso, você continua guardando, continua acumulando, continua tentando administrar tudo internamente. Só que isso tem um custo. E o custo é o seu próprio coração. Porque quanto mais você guarda, mais pesado fica. Quanto mais você reprime, mais distante você se sente de si mesmo e até de Deus. E o mais profundo disso tudo é que Deus não espera que você se apresente diante dele com tudo organizado. Ele não espera um discurso perfeito, nem palavras bem estruturadas. Ele quer verdade. Ele quer que você fale com ele sobre o que realmente está acontecendo, sem filtros, sem máscaras, sem tentar parecer forte. Porque quando você começa a falar, mesmo que seja aos poucos, mesmo que seja com dificuldade, algo começa a se mover dentro de você. O peso começa a diminuir. A confusão começa a se organizar. A dor começa a encontrar espaço para ser tratada. E isso não significa que tudo será resolvido imediatamente, mas significa que você não estará mais carregando isso sozinho. E talvez o que você mais precise neste momento não seja de mais força, mas de mais honestidade consigo mesmo e com Deus. Porque existe algo que prende muitas pessoas nesse ciclo de cansaço e não tem relação apenas com o que elas sentem, mas com o papel que elas acreditam que precisam sustentar o tempo todo. E é exatamente isso que você precisa enxergar agora. A ilusão de ser forte o tempo todo. Existe uma expectativa silenciosa que muitas pessoas carregam sem perceber. A ideia de que precisam ser fortes o tempo inteiro. De que não podem falhar, não podem demonstrar fraqueza, não podem parar. E com o tempo, isso deixa de ser uma escolha e passa a ser um peso constante. Você se acostuma a sustentar tudo, a resolver problemas, a manter a postura, a esconder o que sente. Mesmo quando está cansado, você continua. Mesmo quando está ferido, você segue em frente. E por fora, tudo parece sob controle. Mas por dentro, algo começa a se desgastar. Porque essa força que você tenta manter não é sustentável. Ela exige que você ignore seus próprios limites, que você silencie suas emoções e que você carregue responsabilidades que não foram feitas para serem sustentadas sozinho. E isso gera um tipo de exaustão profunda. Não é apenas o cansaço das situações, é o cansaço de manter uma versão de si mesmo que não reflete o que você realmente está vivendo. É o esforço constante de parecer bem quando, na verdade, você está lutando internamente.
E isso cria uma desconexão. Você se distancia do que sente, se distancia da sua própria verdade e, sem perceber, começa a se afastar também de Deus. Porque acredita que precisa estar forte até para se aproximar dele. Mas isso não é verdade. No livro de 2 aos Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo compartilha algo que quebra completamente essa lógica. Ele fala sobre suas fraquezas e revela que é justamente nelas que o poder de Deus se manifesta com mais intensidade. Isso muda tudo. Significa que Deus não espera que você se apresente forte. Ele não se aproxima de você por causa da sua capacidade de suportar tudo, mas pela sua disposição de ser verdadeiro. A força que você tenta sustentar pode até te manter de pé por um tempo, mas ela também pode te afastar do cuidado que você realmente precisa. Porque enquanto você insiste em ser forte sozinho, você bloqueia o espaço onde Deus quer agir. E aqui está um ponto que muitos ignoram. Reconhecer que você não está bem não é desistir. É abrir espaço para algo maior. É parar de viver na ilusão de que você precisa dar conta de tudo e começar a aceitar que existe ajuda disponível. Mas essa ajuda só se torna real quando você deixa de resistir. Talvez você tenha aprendido que demonstrar fraqueza é perigoso, que pode gerar rejeição, julgamento ou abandono. E por isso, você construiu uma versão mais resistente, mais controlada, mais fechada. Só que essa proteção também te impede de experimentar alívio, porque Deus não se conecta com a imagem que você tenta sustentar. Ele se conecta com quem você realmente é, inclusive nas partes que você tenta esconder. E quando você permite que essa verdade venha à tona, algo muda. A pressão diminui, a necessidade de controle perde força, e você começa a perceber que não precisa mais sustentar tudo sozinho. Existe um descanso disponível, mas ele não é acessado através da força. Ele começa quando você se permite soltar. E isso pode parecer difícil no início, porque envolve confiar, envolve abrir mão do controle, envolve admitir que você precisa de ajuda. Mas é exatamente nesse ponto que algo novo começa. Porque quando você deixa de sustentar essa ilusão, você cria espaço para viver algo real. E existe um momento específico em que essa sensação de limite se torna ainda mais intensa, quando parece que, além de tudo, Deus também está em silêncio. E é aí que muitos começam a questionar tudo. O momento em que Deus parece em silêncio. Existe um ponto na caminhada em que, além de todo o cansaço, surge algo ainda mais difícil de lidar. A sensação de que Deus não está respondendo. Você ora, você tenta se aproximar, você busca sinais, mas tudo o que encontra é silêncio. E esse silêncio incomoda. Porque não é apenas a ausência de resposta, é a dúvida que começa a crescer dentro de você. Será que Deus está me ouvindo? Será que Ele ainda está comigo? Será que eu fiz algo errado? Essas perguntas não surgem por falta de fé. Elas surgem em momentos de dor real. Porque quando o coração está cansado, ele precisa de direção, precisa de um sinal, precisa de uma confirmação. E quando isso não vem da forma esperada, o silêncio começa a ser interpretado como ausência. Mas existe algo que precisa ser compreendido com clareza. O silêncio de Deus não significa distância. No livro de Salmos, capítulo 13, o salmista expressa exatamente essa angústia. Ele pergunta até quando Deus parecerá escondido, até quando aquela sensação de abandono continuará. Isso mostra que essa experiência não é incomum. Ela faz parte de uma jornada mais profunda, e o que parece ausência, muitas vezes é um tipo diferente de atuação, porque Deus não trabalha apenas através de respostas imediatas. Existem momentos em que Ele trabalha no interior, em áreas que você ainda não consegue enxergar. E esse processo exige silêncio. Não porque Deus não quer falar, mas porque existem coisas que só podem ser transformadas quando você não tem todas as respostas nas mãos. O problema é que nós associamos a presença de Deus com sensação. Se sentimos algo, acreditamos que Ele está perto. Se não sentimos, pensamos que Ele se afastou. Mas a presença de Deus não depende do que você sente. Ela permanece, mesmo quando tudo parece vazio. E talvez o que mais te confunde hoje não seja a ausência de Deus, mas a forma como você espera que Ele se manifeste. Você espera clareza imediata, direção rápida, soluções visíveis.
Mas Deus, muitas vezes, escolhe trabalhar de forma silenciosa, porque é nesse ambiente que a fé deixa de depender de evidências e começa a se tornar confiança real. E isso não é fácil, porque confiar no silêncio exige maturidade. Exige continuar acreditando mesmo quando você não vê, não entende e não sente. Mas é nesse ponto que algo começa a se fortalecer dentro de você. Sua dependência muda. Você deixa de buscar apenas respostas e começa a buscar a presença. Deixa de querer controle e começa a desenvolver confiança. E isso transforma completamente a forma como você vive sua fé. Porque você para de medir Deus pelas circunstâncias e começa a reconhecer que Ele está presente, mesmo quando não está visível. E aqui está algo importante. O silêncio de Deus nunca vem vazio. Ele sempre carrega propósito. Pode ser um tempo de preparação, um tempo de alinhamento, um tempo de fortalecimento interno. Algo está sendo construído, mesmo que você ainda não consiga perceber. E quando esse processo termina, você olha para trás e entende que Deus nunca esteve ausente. Ele estava trabalhando de uma forma que você ainda não tinha aprendido a reconhecer. E talvez o que você mais precise agora não seja de uma resposta imediata, mas de uma nova forma de enxergar esse momento. Porque existe um convite sendo feito, mesmo dentro desse silêncio. Um convite que pode mudar completamente a forma como você se relaciona com Deus a partir de agora. O convite de Jesus para os sobrecarregados. Existe um momento em que o cansaço deixa de ser apenas uma sensação e se torna um limite. Você percebe que não consegue mais continuar do mesmo jeito, que tentar resolver tudo sozinho não está funcionando, que algo precisa mudar. E é exatamente nesse ponto que um convite é feito. Não é um convite distante, não é algo complicado, não é algo reservado para pessoas perfeitas. É direto, simples e profundamente necessário. No livro de Mateus, capítulo 11, Jesus faz uma declaração que atravessa o tempo e chega exatamente até quem está cansado hoje. Ele chama todos os que estão sobrecarregados e promete algo que muitos têm buscado sem encontrar: descanso. Mas não um descanso superficial, não uma pausa momentânea. Um descanso que alcança a alma, que alivia o peso interno, que reorganiza o que está confuso dentro de você. E o mais importante é entender isso. Esse convite não é para quem está bem. É para quem está cansado. É para quem tentou e não conseguiu. Para quem está no limite. Para quem já não sabe mais o que fazer. Jesus não estabelece condições para esse chamado. Ele não exige que você resolva a sua vida antes de se aproximar. Ele te chama exatamente como você está. E isso quebra uma ideia que muitos carregam. A ideia de que precisam melhorar primeiro, se fortalecer primeiro, se organizar primeiro, para então se aproximar de Deus. Mas o convite de Jesus segue outra lógica. Ele começa no estado em que você se encontra hoje. Cansado, sobrecarregado, confuso. E isso muda completamente o ponto de partida. Porque você não precisa mais fingir que está bem. Não precisa esconder o que sente. Não precisa sustentar uma imagem. Você pode simplesmente se aproximar com verdade. Mas existe algo nesse convite que muitas vezes passa despercebido. Jesus não apenas chama, ele também orienta. Ele fala sobre tomar um jugo leve, sobre aprender com ele, sobre viver de uma forma diferente. Isso significa que o descanso que ele oferece não é apenas uma sensação, é um novo caminho. Um caminho onde você não carrega tudo sozinho. Um caminho onde você não vive pressionado por expectativas impossíveis. Um caminho onde o peso é compartilhado. E talvez esse seja o ponto mais difícil para quem está acostumado a controlar tudo. Aceitar esse convite exige entrega. Exige abrir mão da tentativa constante de resolver tudo do seu jeito. Exige confiar que existe uma forma diferente de viver, uma forma que não depende apenas da sua força. E isso pode gerar resistência. Porque confiar implica deixar de controlar. E quando você passou muito tempo tentando manter tudo sob controle, soltar pode parecer arriscado. Mas permanecer como está já não é mais uma opção viável. O cansaço que você sente é a prova disso. E é por isso que esse convite não pode ser ignorado. Ele não é apenas uma sugestão, é uma oportunidade de mudança real.
uma chance de sair do ciclo de sobrecarga e entrar em um processo de alívio verdadeiro. Mas para que isso aconteça, não basta apenas ouvir o convite. É preciso responder. E responder a esse chamado significa dar um passo que muitas pessoas evitam. Não por falta de fé, mas por medo de perder o controle. E é exatamente esse passo que começa a transformar tudo. Soltar o controle, a primeira libertação do coração. Existe um ponto em que continuar tentando controlar tudo deixa de ser uma solução e passa a ser o próprio problema. Você tenta organizar, prever, evitar erros, antecipar dores, manter tudo no lugar. E por um tempo, isso até parece funcionar. Mas aos poucos, esse esforço começa a te consumir. Porque controlar tudo exige energia constante, exige vigilância, exige tensão, exige que você esteja sempre preparado para impedir que algo saia do lugar. E isso cria um estado interno de alerta permanente, onde você nunca relaxa de verdade, e é aí que o cansaço se intensifica. Não é apenas o peso das situações, é o desgaste de tentar sustentar o que não está sob o seu domínio. Porque por mais que você tente, existem coisas que simplesmente não podem ser controladas. Pessoas, resultados, tempos, respostas. Tudo isso foge da sua capacidade de gestão total. Mas mesmo sabendo disso, você continua tentando, e isso revela algo profundo. O controle muitas vezes não é sobre organização, é sobre segurança. É a tentativa de evitar dor, de prevenir frustrações, de garantir que tudo aconteça da forma que você acredita ser melhor. Só que essa busca por segurança acaba gerando o efeito contrário. Você fica mais ansioso, mais tenso, mais sobrecarregado. Porque quanto mais você tenta controlar, mais você percebe que não consegue. E isso cria um ciclo difícil de quebrar. No livro de Provérbios, capítulo 3, existe uma orientação clara. Confiar em Deus de todo o coração e não se apoiar apenas no próprio entendimento. Isso não é uma sugestão simples, é uma mudança de postura. Porque confiar exige soltar. E soltar não significa desistir, não significa abandonar responsabilidades, não significa deixar de agir. Significa reconhecer que você não precisa carregar tudo sozinho e que nem tudo depende exclusivamente de você. E isso é libertador. Mas ao mesmo tempo, é desafiador. Porque soltar o controle exige enfrentar um medo específico. O medo de que, ao não controlar, tudo desmorone. O medo de que as coisas saiam do rumo, de que você perca o que construiu, de que algo dê errado. Só que aqui está uma verdade que precisa ser encarada. Você já está cansado justamente porque tentou controlar demais. E continuar assim não vai trazer alívio. Pelo contrário, vai aprofundar o desgaste. Soltar o controle é, na prática, transferir o peso. É parar de assumir uma responsabilidade que não foi feita para ser sua e permitir que Deus atue onde você não consegue. É entender que existe um limite para a sua atuação e que ultrapassar esse limite só gera mais exaustão. E isso não acontece de uma vez. Não é uma decisão única, é um processo. Você começa soltando pequenas coisas, pequenas preocupações, pequenas tentativas de controle, pequenas áreas onde você percebe que está forçando além do necessário. E aos poucos, algo muda. A tensão diminui. A mente desacelera. O coração começa a encontrar espaço para respirar. E isso abre caminho para algo que muitas pessoas não conseguem acessar enquanto estão tentando controlar tudo. O descanso verdadeiro. Porque não existe descanso onde existe controle excessivo. O descanso começa quando você entende que pode confiar, mesmo sem ter todas as respostas, mesmo sem garantir todos os resultados. E essa confiança não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus. E quando isso começa a se tornar real dentro de você, algo se reorganiza. Você continua vivendo, continua agindo, continua tomando decisões, mas sem o peso de ter que sustentar tudo sozinho. E isso transforma completamente a forma como você lida com a vida. Mas existe algo que ainda impede muitas pessoas de acessar esse descanso. Algo que vai além do controle, algo que está ligado à forma como elas enxergam parar, desacelerar e simplesmente respirar.
E é isso que precisa ser confrontado agora. Aprender a descansar sem culpa. Existe uma dificuldade que muitas pessoas não percebem, mas que influencia diretamente o cansaço que carregam. A incapacidade de descansar sem se sentir culpado. Mesmo quando o corpo pede pausa, mesmo quando a mente já está sobrecarregada, existe uma voz interna dizendo que parar é errado, que descansar é perder tempo, que ainda há muito a ser feito. E então você continua. Mesmo cansado, mesmo esgotado, mesmo sem energia, você segue tentando produzir, resolver, responder, manter tudo funcionando. E quando finalmente para, não consegue relaxar de verdade, porque a mente continua ativa, cobrando, lembrando, pressionando. Isso não é descanso. Isso é apenas uma interrupção física com uma mente ainda sobrecarregada. E é por isso que o cansaço não vai embora. Porque descansar não é apenas parar o corpo, é permitir que a mente e o coração desacelerem também. É criar um espaço onde você não precisa provar nada, não precisa resolver nada, não precisa sustentar nenhuma expectativa. Mas para muitos isso parece impossível. Porque foram ensinados que valor está ligado à produtividade, que parar é sinal de fraqueza, que só merece descanso quem já fez o suficiente. E como esse suficiente nunca é claro, o descanso nunca chega de forma completa. E isso gera um ciclo perigoso. Você trabalha mais para tentar merecer descanso, mas quando chega o momento de descansar, não consegue se desligar. E então volta para o ciclo ainda mais cansado. No livro de Gênesis, capítulo 2, existe um princípio que muitas vezes é ignorado. Após a criação, Deus separa um tempo para descansar. Não porque ele precisava, mas porque estabeleceu um ritmo. Isso revela algo importante. O descanso não é uma recompensa, é uma necessidade. Não foi criado como algo opcional, mas como parte essencial da vida. Ignorar isso não demonstra força, demonstra desalinhamento. E quando você vive constantemente desalinhado, o cansaço se acumula. Mas existe algo ainda mais profundo aqui. Descansar também é um ato de confiança. Porque quando você para, você está dizendo, mesmo que inconscientemente, que o mundo não depende exclusivamente de você. Que as coisas podem continuar, que nem tudo precisa estar sob seu controle o tempo todo. E isso confronta diretamente a necessidade de controle que você carregou até aqui. Por isso, descansar pode gerar desconforto, porque exige abrir mão da sensação de domínio, exige aceitar que existem limites, exige confiar que você pode pausar sem que tudo desmorone. Mas quando você atravessa essa resistência, algo muda. O descanso começa a se tornar real. A mente começa a desacelerar. O corpo responde. O coração encontra um espaço que antes não existia. E nesse espaço, algo importante acontece. Você começa a ouvir com mais clareza. Porque uma mente acelerada não consegue perceber o que é sutil. Um coração pressionado não consegue sentir o que é leve. O descanso não apenas alivia, ele também reposiciona. Ele te coloca em um estado onde você não está apenas sobrevivendo, mas começando a se reconectar. E essa reconexão é essencial, porque não se trata apenas de recuperar energia, mas de restaurar direção. E quando você começa a descansar de forma verdadeira, sem culpa, sem pressão, sem a necessidade de justificar esse momento, você cria um ambiente interno onde algo mais profundo pode acontecer. Uma conexão mais real com Deus. Uma comunicação mais sincera. E isso leva você para um próximo nível, onde não existe formalidade, não existe máscara, não existe necessidade de parecer algo que você não é. Existe apenas verdade. E é exatamente isso que começa a transformar tudo. O poder de uma conversa sincera com Deus. Existe uma barreira invisível que impede muitas pessoas de se aproximarem de Deus de forma real. A ideia de que precisam falar certo, usar palavras específicas, manter uma postura adequada, quase como se estivessem diante de alguém que exige formalidade. E por causa disso, deixam de falar o que realmente está dentro delas. Transformam a oração em algo distante, repetitivo, automático. Dizem palavras que não refletem o que estão sentindo. Mantêm uma aparência de controle, enquanto por dentro existe confusão, dor e cansaço acumulado. E isso cria uma desconexão, porque não é possível se conectar de verdade quando você não é verdadeiro. Deus não espera uma performance.
Ele não se aproxima de você por causa da forma como você fala, mas pela sinceridade do que você expressa. E talvez o que esteja faltando não seja mais oração, mas mais verdade dentro dela. No livro de Salmos, capítulo 62, existe uma orientação clara: derramar diante de Deus o coração. Isso não é sobre dizer o que parece correto, é sobre expor o que é real. Falar sobre o que está pesado, sobre o que está confuso, sobre o que ainda não faz sentido. Sem filtro, sem medo, sem a necessidade de organizar tudo antes. Porque Deus já conhece tudo o que você está tentando esconder. Ele conhece cada pensamento que você não disse, cada sentimento que você evitou, cada dúvida que você reprimiu. E mesmo assim, continua disponível. E isso muda completamente a forma como você pode se aproximar. Você não precisa esperar estar bem para falar com Deus. Não precisa resolver suas emoções antes de orar. Não precisa entender tudo antes de se abrir. Você pode começar exatamente do ponto onde está, cansado, confuso, sobrecarregado. E isso não afasta Deus. Isso aproxima. Mas existe algo importante aqui. Uma conversa sincera não é apenas falar, é também se permitir permanecer. É criar um espaço onde você não está apenas despejando palavras, mas se posicionando de forma aberta, disponível, atento. Porque quando a sinceridade entra, algo começa a se alinhar. A pressão diminui. A necessidade de manter controle perde força. O coração começa a se reorganizar. E muitas vezes, não é uma resposta imediata que surge, mas uma sensação diferente. Uma paz que não depende de explicação. Uma clareza que começa a se formar, uma presença que se torna perceptível. E isso só acontece quando a barreira da formalidade é quebrada. Porque Deus não quer um discurso pronto, Ele quer relacionamento. E relacionamento só existe onde existe verdade. Talvez você tenha passado muito tempo tentando falar com Deus da forma que aprendeu, mas nunca da forma que realmente precisava. Talvez tenha repetido palavras, seguido padrões, mantido uma estrutura que não refletia o que estava dentro de você. Mas agora existe uma oportunidade diferente. Falar como você realmente é. Sem esconder, sem ajustar, sem tentar parecer forte. E isso pode parecer simples, mas é profundamente transformador. Porque quando você começa a se relacionar com Deus dessa forma, algo se torna mais constante. A presença deixa de ser algo distante e passa a ser algo acessível. E isso muda a forma como você enfrenta tudo. Mas existe um ponto que ainda precisa ser compreendido. Algo que muitas pessoas não aceitam com facilidade. O fato de que nem tudo acontece no tempo que você espera. Quando Deus cura em processos, não em instantes. Existe uma expectativa silenciosa que acompanha quem está sofrendo. A esperança de que, em algum momento, tudo mude de uma vez. Que a dor desapareça rapidamente, que o peso saia por completo, que a resposta venha de forma imediata. E quando isso não acontece, surge a frustração. Você ora, você busca, você se aproxima, mas ainda sente o cansaço, ainda percebe as marcas, ainda enfrenta dias difíceis. E então começa a dúvida. Será que nada está mudando? Será que Deus realmente está agindo? Mas existe algo que precisa ser ajustado com clareza. Nem toda cura acontece de forma instantânea. E isso não significa ausência de Deus, significa processo. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, existe uma verdade fundamental. Tudo tem o seu tempo determinado. Isso inclui a restauração, o fortalecimento e a cura do que foi ferido. Porque existem coisas que não podem ser resolvidas rapidamente. Feridas profundas, emoções acumuladas, padrões construídos ao longo do tempo. Tudo isso exige um cuidado que vai além de um momento. Exige um caminho. E o problema não está no processo. Está na forma como você o interpreta. Você pode olhar para o processo como atraso, como sinal de que nada está acontecendo. Ou pode entender que Deus está trabalhando de forma consistente, mesmo que você ainda não veja o resultado completo. E isso muda tudo. Porque quando você entende que está em um processo, você deixa de exigir resultados imediatos e começa a valorizar cada avanço, por menor que pareça. Uma mudança de pensamento, uma reação diferente, uma sensação de alívio que surge em meio ao dia.
Tudo isso são sinais de que algo está sendo reconstruído dentro de você. Mas esses sinais passam despercebidos quando você está focado apenas no resultado final. E isso gera uma sensação de estagnação que não corresponde à realidade. Porque Deus não trabalha apenas no que é visível. Ele começa no interior, ajustando estruturas, reorganizando emoções, fortalecendo áreas que antes estavam fragilizadas. E esse tipo de transformação não acontece de uma vez. Ela acontece em etapas. E cada etapa tem um propósito. Existe um momento de confronto, onde você começa a enxergar o que precisa ser tratado. Existe um momento de aprendizado, onde você entende novos caminhos. Existe um momento de prática, onde você começa a agir de forma diferente. E tudo isso faz parte da cura. Mas para atravessar esse processo, é necessário paciência. Não uma paciência passiva, mas uma confiança ativa. A certeza de que, mesmo sem ver o resultado completo, algo está sendo construído. E isso exige maturidade, porque confiar em processos é diferente de confiar em resultados imediatos. É continuar caminhando mesmo sem garantias visíveis, é permanecer mesmo quando ainda existem dificuldades. Mas é exatamente isso que fortalece a sua fé, porque você deixa de depender do que sente no momento e começa a se apoiar no que sabe sobre Deus. Um Deus que não abandona, que não interrompe o que começa, que não deixa um processo incompleto. E isso traz estabilidade. Você para de oscilar com cada dificuldade e começa a entender que a jornada faz parte da transformação. E aos poucos, algo se torna evidente. Aquilo que antes te dominava começa a perder força. Aquilo que antes te paralisava começa a ter menos impacto. Aquilo que parecia impossível começa a se tornar administrável. E isso não aconteceu de uma vez, mas aconteceu. E é assim que Deus age em muitos momentos. Não apenas removendo a dor, mas te fortalecendo para que ela não te domine mais. Mas existe algo que pode interferir diretamente nesse processo. Algo que, se não for percebido, pode atrasar aquilo que já está sendo construído dentro de você. E é exatamente isso que você precisa identificar agora. O perigo de alimentar pensamentos que ferem. Existe uma batalha silenciosa acontecendo dentro de você todos os dias. Não é visível, não faz barulho externo, mas influencia diretamente tudo o que você sente, tudo o que você decide e tudo o que você acredita. Essa batalha acontece na sua mente. Pensamentos surgem o tempo todo. Alguns passam rápido, outros permanecem, se repetem, ganham força. E sem perceber, você começa a alimentar aquilo que mais se repete. E é aqui que mora o perigo. Porque nem todo pensamento que surge merece ser mantido. Mas quando você está cansado, emocionalmente sobrecarregado, sua mente se torna um terreno mais vulnerável. Pensamentos negativos encontram espaço com mais facilidade, dúvidas ganham intensidade, lembranças dolorosas voltam com mais frequência, e aos poucos, isso começa a moldar a sua percepção. Você passa a enxergar tudo através de um filtro mais pesado. Interpreta situações de forma mais negativa, antecipa problemas, revive dores antigas como se ainda estivessem acontecendo agora. E isso intensifica o cansaço. Porque você não está lidando apenas com o presente. Está carregando o passado e projetando um futuro negativo ao mesmo tempo. E tudo isso acontece dentro da sua mente. No livro de Romanos, capítulo 12, existe uma orientação clara sobre a renovação da mente. Isso não é apenas um conceito espiritual, é uma direção prática. Porque a forma como você pensa influencia diretamente a forma como você vive. E se seus pensamentos estão constantemente alimentando dor, insegurança e medo, seu estado emocional vai refletir isso. Mas aqui está algo que precisa ser compreendido. Você não tem controle sobre todos os pensamentos que surgem, mas tem responsabilidade sobre aqueles que decide manter. E essa decisão muda tudo. Porque quando um pensamento negativo surge e você permite que ele permaneça, que ele se repita, que ele se desenvolva, você está dando espaço para que ele cresça. Mas quando você reconhece esse pensamento e decide não alimentá-lo, você interrompe esse ciclo. E isso exige prática, exige atenção, exige consciência, exige que você comece a observar o que está passando pela sua mente, em vez de apenas reagir automaticamente. Talvez você tenha se acostumado a aceitar tudo o que pensa como verdade.
mas nem tudo o que você pensa corresponde à realidade. Existem pensamentos que nascem do cansaço, da dor, da frustração. Pensamentos que distorcem, que exageram, que te colocam em um lugar ainda mais pesado. E quando você não percebe isso, acaba vivendo baseado nessas distorções. Mas existe uma alternativa. Você pode começar a filtrar. Pode começar a questionar o que surge. Pode começar a substituir aquilo que te enfraquece por aquilo que te fortalece. Não ignorando a realidade, mas escolhendo não aprofundar aquilo que te fere. E isso não significa que pensamentos negativos vão desaparecer completamente, mas significa que eles não vão mais dominar. E quando essa mudança começa a acontecer, algo se transforma. Sua mente desacelera. Sua percepção se equilibra. Seu coração encontra mais espaço para respirar. E isso fortalece o processo que Deus já está realizando dentro de você. Porque uma mente desalinhada pode atrasar aquilo que está sendo construído, mas uma mente renovada coopera com o processo. E essa cooperação é essencial, porque a transformação não acontece apenas de fora para dentro, ela também envolve aquilo que você permite crescer dentro de você. E quando você começa a cuidar disso, você abre caminho para algo novo. Algo que não depende de grandes mudanças externas, mas de pequenas decisões consistentes. E são essas pequenas decisões que começam a construir um novo caminho. A força de pequenos recomeços diários. Existe uma ideia que muitas pessoas carregam sem perceber, a de que a mudança precisa ser grande, imediata e visível para ser real. E por causa disso, acabam ignorando aquilo que realmente sustenta a transformação. Os pequenos recomeços. Quando você está cansado, tudo parece exigir mais esforço. Decisões simples se tornam pesadas, tarefas comuns parecem maiores do que realmente são. E isso cria uma sensação de que você precisa resolver tudo de uma vez para sair desse estado. Mas não é assim que funciona. A transformação verdadeira não acontece em grandes saltos. Ela se constrói em movimentos pequenos, constantes e conscientes. E isso muda completamente a forma como você enxerga o seu processo. Porque em vez de esperar por um momento perfeito, você começa a valorizar o que pode fazer hoje. Em vez de se cobrar por mudanças completas, você passa a reconhecer cada avanço, por menor que pareça. E isso gera algo importante. Continuidade. No livro de Zacarias, capítulo 4, existe uma pergunta que confronta essa mentalidade de grandeza imediata. Não desprezar os pequenos começos. Isso revela que aquilo que parece pequeno tem um valor que muitas vezes é ignorado. Porque é no pequeno que o processo se sustenta. Talvez você esteja esperando se sentir totalmente bem para começar a agir diferente. Esperando ter motivação suficiente, clareza completa, força total. Mas se você esperar por isso, pode acabar permanecendo no mesmo lugar. Porque o movimento começa antes da sensação. E isso é essencial entender. Você não precisa estar totalmente restaurado para dar um passo. Você precisa apenas decidir começar. Mesmo que seja de forma limitada, mesmo que seja com pouca energia, mesmo que pareça pouco. Porque esse pouco se acumula. Um dia você decide cuidar um pouco mais da sua mente. No outro, você escolhe não alimentar um pensamento negativo. Em outro momento, você fala com Deus com mais sinceridade. Pequenas decisões, aparentemente simples, mas que começam a reorganizar o seu interior. E com o tempo, isso ganha força. Porque consistência constrói estrutura. E quando essa estrutura começa a se formar, você percebe que já não está mais no mesmo ponto de antes. Aquilo que parecia impossível começa a se tornar viável. Aquilo que parecia distante começa a se aproximar. Mas isso só acontece quando você abandona a ideia de que precisa resolver tudo de uma vez. Porque essa expectativa só gera frustração. E a frustração paralisa. Já os pequenos recomeços geram movimento. E movimento gera transformação. E existe algo ainda mais profundo nisso. Cada recomeço é uma escolha de não desistir. Mesmo cansado, mesmo sem respostas completas, mesmo com dúvidas, você decide continuar. E essa decisão, repetida ao longo do tempo, fortalece algo dentro de você. Sua resiliência. Sua fé deixa de depender de momentos intensos e passa a se sustentar em atitudes constantes.
Você começa a perceber que não precisa de grandes sinais para continuar, precisa apenas de direção e decisão. E isso muda a forma como você vive sua caminhada. Porque você para de buscar mudanças rápidas e começa a construir mudanças sólidas. E isso te leva para um lugar diferente. Um lugar onde você não está mais sozinho nesse processo. Porque existe um fator essencial que sustenta qualquer transformação verdadeira. Algo que muitas vezes é negligenciado, mas que faz toda a diferença. O valor espiritual de não caminhar sozinho. Existe uma tendência silenciosa que se intensifica quando o coração está cansado. O isolamento. Você começa a se fechar, evita falar sobre o que está sentindo, tenta resolver tudo internamente, como se fosse mais fácil lidar sozinho do que se expor. E no início, isso parece proteção. Você evita julgamentos, evita explicações, evita mostrar vulnerabilidade. Mas com o tempo, esse isolamento deixa de ser proteção e passa a ser um peso ainda maior, porque carregar tudo sozinho sempre pesa mais. Você não foi criado para viver desconectado. Não foi feito para sustentar dores profundas sem apoio, sem troca, sem presença. Mas quando o cansaço emocional se instala, a tendência é se afastar exatamente daquilo que poderia ajudar. E isso cria um ciclo difícil. Você se isola porque está cansado, e quanto mais se isola, mais o cansaço aumenta. Porque dentro desse isolamento, os pensamentos se intensificam, as emoções ficam mais densas e a sensação de estar sozinho se torna ainda mais real. Mas existe algo que precisa ser entendido com clareza. Deus não trabalha apenas no individual, ele também se manifesta através de conexões. No livro de Eclesiastes, capítulo 4, é apresentado um princípio direto. 2 caminham melhor do que um, porque quando um cai, o outro pode levantar. Isso não é apenas sobre companhia, é sobre suporte, sobre ter alguém que esteja presente, que ouça, que caminhe junto. E isso não diminui sua força, pelo contrário, fortalece. Porque reconhecer que você precisa de apoio não é fraqueza, é maturidade. Mas talvez exista uma resistência dentro de você. Talvez você tenha tentado confiar em pessoas e se decepcionou. Talvez tenha se aberto e não foi compreendido. Talvez tenha aprendido ao longo do tempo que é mais seguro não depender de ninguém, e por isso você se fechou. Mas é importante perceber algo. Uma experiência negativa não pode definir todas as outras. Se você se fechar completamente, você não apenas evita possíveis dores, você também bloqueia possíveis ajudas. E isso te mantém preso em um lugar onde tudo depende exclusivamente de você. E esse é exatamente o lugar que tem te cansado. Deus pode agir diretamente, mas ele também usa pessoas. Usa palavras, usa presenças, usa conexões que chegam no momento certo. E quando você está totalmente fechado, você perde a sensibilidade para perceber isso. E não se trata de contar tudo para todos. Se trata de permitir que, ao menos em algum nível, você não esteja completamente sozinho. Pode ser uma pessoa de confiança, alguém que compartilha da mesma fé, alguém que sabe ouvir sem julgar. Alguém que esteja presente. E isso faz diferença. Porque quando você compartilha, o peso diminui. Quando você fala, a confusão se organiza. Quando alguém caminha ao seu lado, o processo se torna menos pesado, e isso não substitui sua relação com Deus, mas complementa. Porque Deus não te criou para viver isolado. E quando você permite esse tipo de conexão, algo começa a se equilibrar dentro de você. A solidão diminui, a clareza aumenta, a força se renova. E você percebe que não precisa mais sustentar tudo sozinho. Mas existe um nível ainda mais profundo nessa caminhada. Um ponto onde, mesmo sem entender completamente, você decide confiar. E essa decisão muda tudo. Quando o coração decide confiar, mesmo sem entender. Existe um ponto na caminhada em que você já tentou entender tudo. Já buscou respostas, já analisou situações, já questionou, já tentou encaixar cada detalhe dentro de uma lógica que faça sentido. E mesmo assim, ainda existem coisas que não se explicam. E isso incomoda. Porque a mente quer clareza, quer previsibilidade, quer controle.
Ela tenta organizar tudo para reduzir a incerteza, para evitar o desconforto de não saber o que vai acontecer. Mas chega um momento em que, por mais que você tente, algumas respostas simplesmente não vêm. E é nesse ponto que uma decisão precisa ser tomada. Continuar preso na necessidade de entender tudo, ou dar um passo além e começar a confiar. Confiar não porque tudo está claro, não porque as circunstâncias são favoráveis, mas porque você reconhece que existe algo maior conduzindo, mesmo quando você não consegue enxergar. No livro de Provérbios, capítulo 3, existe uma orientação direta: confiar em Deus de todo o coração e não depender apenas da própria compreensão. Isso não anula a razão, mas coloca a confiança em um nível mais profundo do que o entendimento, porque existem momentos em que entender não será possível, e insistir nisso só aumenta a frustração. Você tenta encontrar sentido em situações que ainda não revelaram seu propósito, tenta antecipar respostas que ainda não foram liberadas, tenta organizar um caminho que ainda está sendo construído. E isso gera desgaste. Mas quando você decide confiar, algo muda. Você não precisa mais carregar o peso de ter todas as respostas. Não precisa mais resolver tudo mentalmente antes de seguir. Você continua caminhando, mas com uma postura diferente, uma postura de entrega. E isso não significa passividade, não significa parar de agir, não significa abandonar responsabilidades. Significa agir sem o peso de ter que controlar todos os resultados. Significa caminhar mesmo sem entender completamente. E isso exige coragem. Porque confiar envolve risco, envolve aceitar que você não tem domínio sobre tudo, envolve abrir mão de certezas imediatas, envolve permanecer firme mesmo quando existem dúvidas. Mas ao mesmo tempo, isso traz liberdade. Porque você deixa de depender da lógica para seguir em frente e começa a se apoiar em algo mais sólido. A presença de Deus, que não muda com as circunstâncias, que não oscila com os resultados, que permanece constante. E quando essa confiança começa a se formar dentro de você, algo se estabiliza. A ansiedade diminui, a necessidade de controle perde força, a pressão interna começa a aliviar, porque você entende que não precisa mais carregar tudo sozinho e nem entender tudo para continuar. E isso transforma a forma como você enfrenta cada situação. Você passa a viver com mais leveza, não porque tudo está resolvido, mas porque você não está mais tentando resolver tudo sozinho. E aos poucos, aquilo que parecia confuso começa a fazer sentido. Não porque você forçou uma resposta, mas porque o tempo revelou aquilo que antes estava oculto. E isso fortalece ainda mais a sua confiança. Porque você percebe que, mesmo quando não entendia, Deus estava conduzindo. E essa percepção muda a forma como você enxerga o presente. Mas existe algo que precisa ser consolidado. Algo que fecha esse processo e define o que você leva a partir de agora. Uma palavra que não apenas explica, mas transforma. A palavra final que pode renovar seu interior hoje. Existe um momento em que tudo o que você ouviu até aqui deixa de ser apenas informação e passa a se tornar uma decisão. Não é mais sobre entender. É sobre escolher o que você vai fazer com tudo isso que agora faz sentido dentro de você. Porque a verdade é simples. Você não precisa continuar vivendo com esse peso. Não precisa carregar sozinho. Não precisa sustentar uma força que já se esgotou. Não precisa manter um controle que nunca funcionou de verdade. Existe um caminho diferente, e ele começa com uma escolha interna. A escolha de confiar. A escolha de entregar. A escolha de parar de resistir ao que Deus já está tentando fazer dentro de você. Talvez você tenha chegado até aqui cansado, confuso, sem direção clara. Talvez tenha sentido que estava sozinho, que ninguém entendia o que você estava passando. Mas agora você sabe, Deus nunca se afastou. Mesmo no silêncio, Ele estava presente. Mesmo na dor, Ele estava trabalhando. Mesmo no cansaço, Ele estava te sustentando, mesmo quando você não percebia. E isso muda tudo. Porque se Ele permaneceu até aqui, não é agora que vai te abandonar. E essa verdade precisa se tornar mais do que uma ideia. Precisa se tornar uma base. Uma base que sustenta seus próximos passos, suas decisões, sua forma de enxergar o que está acontecendo.
Porque a partir do momento em que você entende que não está sozinho, o peso começa a perder força. Mas existe algo que você precisa fazer agora. Não depois, não quando tudo estiver resolvido, não quando você se sentir melhor. Agora. Você precisa tomar uma decisão interna de entrega. Entregar aquilo que você tentou controlar, entregar aquilo que você carregou sozinho, entregar aquilo que você não conseguiu resolver. Não de forma superficial, mas de forma real. Reconhecendo que você não precisa mais sustentar isso. E quando essa entrega acontece, algo se move. A pressão diminui. A mente desacelera. O coração encontra espaço. E nesse espaço, Deus começa a agir de forma ainda mais clara. Não porque ele começou agora, mas porque você finalmente abriu espaço para perceber. E isso é renovação. Não é apenas uma mudança de circunstância, é uma mudança interna. Uma nova forma de viver, uma nova forma de sentir, uma nova forma de caminhar. E essa renovação não depende do que está acontecendo fora. Ela começa dentro. Talvez as situações ainda não tenham mudado completamente, talvez ainda existam desafios, talvez ainda existam perguntas sem resposta. Mas algo já não é mais o mesmo. Você. Porque agora você não está mais lutando sozinho. Agora você não está mais tentando sustentar tudo. Agora você entende que existe um caminho onde o peso é compartilhado, onde a presença de Deus é real, onde o descanso não é distante. E isso é o começo de uma nova fase. Uma fase onde você não apenas sobrevive, mas começa a viver com mais leveza, mais clareza e mais confiança. E essa palavra não chegou até você por acaso. Ela chegou porque você precisava. E agora que você ouviu, existe apenas uma pergunta que importa. O que você vai fazer com isso a partir de hoje?